A neve caía silenciosamente na Quinta Avenida quando Jonathan Blake saiu da sua reunião de negócios noturna. Aos 37 anos, ele já estava acostumado com essas noites tardias, com as negociações intermináveis que construíram o seu império de desenvolvimento comercial. O seu cabelo escuro estava salpicado com os primeiros fios grisalhos. O seu casaco preto, feito à medida, era um escudo contra o frio e contra o mundo. O sucesso chegou cedo para Jonathan, mas custou-lhe algo que ele só agora começava a compreender que tinha perdido. Ele estava a pegar no telemóvel para ligar ao seu motorista quando ouviu uma vozinha quase inaudível acima do sussurro da neve a cair. Com licença, senhor. Jonathan olhou para baixo e viu uma menina parada na calçada com não mais de 4 anos de idade. Ela tinha cachos loiros avermelhados escapando por baixo de um gorro de malha gasto, as bochechas rosadas pelo frio. Ela usava um casaco bege acolchoado que já tinha visto dias melhores. Um vestido vermelho visível por baixo dele e botas pequenas que eram um pouco grandes demais. Uma mochila verde pendia dos seus ombros minúsculos e os seus olhos azuis estavam arregalados com uma emoção que Jonathan reconheceu imediatamente como medo. "Está perdida, querida?" perguntou ele, agachando-se ao nível dela. O passeio estava frio sob os seus joelhos. A umidade penetrava nas suas calças caras, mas ele não percebeu. A menina acenou lentamente com a cabeça, o lábio inferior a tremer. "Não consigo acordar a minha mãe." As palavras atingiram Jonathan como um golpe físico. "O que queres dizer com não consegues acordá-la?" "Onde ela está?" "Em casa. Tentei e tentei, mas ela não abre os olhos. Ela está no chão, ao lado do sofá." Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas redondas da criança. "Fiquei com medo. Lembrei-me." Ela disse "Se alguma vez houver uma emergência, vai buscar ajuda." Então, vesti o meu casaco e saí, mas todos passam por mim. A mente de Jonathan acelerou. Anos de tomada de decisões executivas entraram em foco. "Qual é o teu nome, querida?" "Sofia." "Sofia Martinez." "Ok, Sofia. Eu sou o Jonathan. Podes mostrar-me onde moras? Podes levar-me até a tua mãe?" A menina acenou com a cabeça, estendendo a mão para pegar a dele com uma confiança que fez o peito de Jonathan apertar. Os seus pequenos dedos estavam frios, mesmo através das luvas. Ela levou-o pela rua, contornou uma esquina e entrou num bairro que ficava cada vez mais degradado. As elegantes fachadas das lojas deram lugar a edifícios mais antigos, alguns com janelas partidas, outros com degraus caídos. Pararam em frente a um prédio estreito de tijolos marrons que tinha sido dividido em apartamentos. Sofia tirou uma chave presa a um cordão de dentro do casaco, os dedos a tentarem abrir a fechadura. Jonathan ajudou-a com as mãos firmes, apesar do medo que o invadia. Subiram 2 lances de escadas, com o papel de parede a descascar e o tapete gasto. O apartamento de Sofia era minúsculo, talvez com 500 pés quadrados no total, mas estava limpo, Jonathan reparou, decorado com evidente cuidado. Desenhos infantis cobriam uma parede, presos com fita adesiva colorida. Uma pequena árvore de Natal estava num canto. Enfeites feitos à mão pendiam dos seus galhos. E lá, como Sofia havia dito, uma mulher estava imóvel no chão ao lado do sofá. Jonathan correu para o seu lado, seus dedos procurando o pulso no pescoço dela. Estava lá, fraco, mas constante. A mulher era jovem, talvez 30 anos, com cabelos castanhos claros presos numa trança. Mesmo inconsciente, Jonathan podia ver suas feições delicadas. O cansaço estava estampado no seu rosto. A sua pele estava pálida, demasiado pálida. E quando ele tocou na sua testa, ela estava a arder em febre. "Sofia, preciso de pedir ajuda." "Ok." Jonathan pegou no telemóvel e discou o 112 com os dedos trêmulos. Enquanto passava a morada ao operador, reparou nos detalhes da sala. Uma pilha de contas médicas na mesinha, todas marcadas a vermelho como vencidas. Um frasco de remédio vazio na bancada. Um calendário na parede com horários de turnos escritos com uma caligrafia cuidadosa. Turnos duplos marcados a vermelho. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Jonathan ficou para trás, segurando Sofia, que tinha enterrado o rosto no seu casaco. A menina agora tremia, lágrimas silenciosas encharcando o tecido caro. Ele esfregou as costas dela gentilmente, sussurrando palavras de conforto nas quais não tinha certeza se acreditava. "Ela é diabética?" perguntou um dos paramédicos, verificando os sinais vitais da mulher.
Não sei, admitiu Jonathan. Acabei de encontrá-la. Encontrei-a. É da família? Não, A filha dela veio buscar-me. Parecia absurdo explicar como uma criança de 4 anos tinha caminhado por uma tempestade de neve para encontrar um estranho. Mas o paramédico apenas acenou com a cabeça, concentrado na sua paciente. Colocaram a mulher, mãe de Sofia, numa maca. Vamos levá-la para o Sam. Marys. O paramédico-chefe disse a Jonathan, ela está em choque diabético. Parece que estava doente e não conseguiu manter a medicação no estômago. Ela teve sorte que a pequena soube pedir ajuda. No hospital, Jonathan sentou-se numa cadeira de plástico desconfortável na sala de espera do pronto-socorro, ainda segurando Sofia. A menina finalmente parou de chorar, mas recusava-se a soltar a mão dele. Uma enfermeira trouxe-lhe um pacote de sumo e alguns biscoitos, que ela comeu mecanicamente. Tem mais família? Perguntou Jonathan gentilmente. Avós? Tios? Sofia abanou a cabeça. Só a mamã. O papá foi-se embora antes de eu nascer. A mamã diz que ele não estava pronto para ser pai. Jonathan sentiu algo se partir dentro do seu peito. Esta criança, esta menina corajosa que caminhou na neve para salvar a sua mãe, estava completamente sozinha no mundo, exceto pela mulher que lutava pela sua vida. Atrás das portas da sala de emergência, apareceu uma assistente social. Uma mulher com ar cansado, olhos gentis e uma prancheta. Sou a senhora Patterson, disse ela suavemente. Sofia, querida, podes contar-me o que aconteceu esta noite? Enquanto Sofia contava a história com a sua voz pequena e hesitante, Jonathan ficou a saber mais. A mãe dela, Rebecca Martinez, trabalhava como enfermeira noturna numa instituição de cuidados do outro lado da cidade. Ela lutava contra a gripe há dias, mas não podia faltar ao trabalho. Naquela noite, depois de voltar para casa após um turno duplo, ela desmaiou. Sofia tentou tudo o que podia, até levou água e o telefone para a mãe, mas Rebecca não acordou. Vou precisar de colocar a Sofia num lar temporário até que a mãe dela se recupere, disse a senhora Patterson baixinho para Jonathan. Não há mais família. E não. A palavra saiu com mais força do que Jonathan pretendia. Ele suavizou o tom. Quero dizer, não há outra opção. Eu poderia... Eu ficaria com ela ou ela poderia vir comigo. Não posso simplesmente... Não pode simplesmente mandá-la para um lugar desconhecido agora. A senhora Patterson ergueu as sobrancelhas. Senhor Blake, agradeço a sua preocupação, mas temos procedimentos a seguir. O senhor não é da família. Nem sequer é um conhecido. O Estado tem protocolos para situações como esta. Então contratarei advogados que possam contestar esses protocolos. Jonathan ficou surpreendido com a intensidade da sua própria reação. Aquela criança ela acabara de salvar a vida da mãe. Por ter sido corajosa o suficiente para pedir ajuda a um estranho, não vou deixar que ela fique traumatizada ainda mais ao ser retirada do único lugar onde se sente segura, que neste momento é comigo. A assistente social observou-o por um longo momento. Depois, suspirou. Deixe-me fazer algumas chamadas. 2 horas depois, graças à reputação de Jonathan, aos seus advogados a trabalhar horas extras e às circunstâncias invulgares, foi feito um acordo temporário. Jonathan seria o tutor de Sofia até Rebecca se recuperar. Com visitas diárias dos serviços sociais, era altamente irregular, enfatizou a assistente social. Mas, como já era quase meia-noite e Sofia já tinha passado por trauma suficiente para uma noite, eles abririam uma exceção. Podemos ver a minha mamã primeiro? Perguntou Sofia, sua vozinha quebrando a tensão. Eles foram autorizados a entrar no quarto de Rebecca por alguns minutos. Ela estava acordada, embora conectada a soro e monitores. Quando viu Sofia, lágrimas correram pelo seu rosto. Querida, sinto muito, sussurrou ela. Você foi tão corajosa, tão corajosa. Este é o Sr. Jonathan, anunciou Sofia. Eu o encontrei na rua e ele nos ajudou. Ele vai cuidar de mim até você melhorar. Os olhos de Rebecca encontraram os de Jonathan por cima da cabeça da filha. Neles, ele viu gratidão, sim, mas também medo, vergonha e um amor protetor feroz que o lembrou da sua própria mãe, falecida há 10 anos. Vou mantê-la em segurança, prometeu Jonathan baixinho. Vou trazê-la para visitar todos os dias. Concentre-se em ficar boa. Rebecca estendeu a mão trêmula e Jonathan pegou-a. O seu aperto era fraco, mas o seu olhar era forte. Obrigada.
sussurrou ela. Não entendo por que está a fazer isto, mas obrigada. Jonathan também não entendia completamente. Tudo o que sabia era que quando Sofia lhe pegou na mão naquela calçada coberta de neve, algo mudou dentro dele. Uma parte há muito adormecida do seu coração despertou. A parte que ele havia desligado depois que a sua própria família se desintegrou, depois que ele se jogou no trabalho para evitar sentir qualquer coisa. Naquela noite, o apartamento de Jonathan, que sempre parecera sofisticadamente minimalista, parecia cavernoso e frio, com uma criança de 4 anos dentro dele. Sofia estava no centro da sala, com a pequena mochila ainda nos ombros, parecendo perdida. "Estás com fome?" perguntou Jonathan, percebendo que não fazia ideia do que crianças de 4 anos comiam. A sua geladeira continha sobras de comida tailandesa, algumas cervejas artesanais e um pote de iogurte de qualidade duvidosa. Sofia abanou a cabeça. "Tenho sono, mas não tenho a minha cama. Vamos dar um jeito. Venha." Ele a levou para o quarto de hóspedes, decorado em tons de branco e cinza, claramente destinado a visitantes adultos que nunca apareciam. Sofia olhou para a cama enorme e depois para Jonathan. "É muito grande", disse ela simplesmente. "Vou perder-me." Jonathan pensou por um momento, depois pegou almofadas e cobertores de um armário. No chão ao lado da cama, ele construiu uma espécie de ninho, um espaço menor e mais aconchegante. Sofia rastejou para dentro dele, agradecida. "Senhor Jonathan", disse ela quando ele se virou para sair. "Pode chamar-me apenas Jonathan." "Jonathan, você pode ficar até eu adormecer? Fico com medo em lugares novos." Ele se acomodou no chão ao lado da cama improvisada, com as costas encostadas na parede. Sofia estendeu a mão e segurou a dele novamente. E eles ficaram sentados ali, sob a luz fraca do corredor. "A minha mãe canta para mim", disse Sofia baixinho, "mas sei que você provavelmente não conhece as músicas." Jonathan sentiu um nó na garganta. A sua própria mãe cantava para ele anos atrás, antes que o cancro a levasse. Ele tinha esquecido isso, ou tentado esquecer. "Talvez eu conheça algumas", disse ele baixinho, e começou a cantarolar uma velha canção de ninar, cuja letra ele nem sabia que ainda se lembrava. Sofia adormeceu em poucos minutos, com a respiração suave e regular. Mas Jonathan ficou ali, segurando a mãozinha dela, observando aquela menina corajosa que atravessara uma tempestade de neve para salvar a mãe. Pensou na sua própria vida, nos cantos de vidro e aço que construíra à sua volta, nos anos que passara a acumular sucesso enquanto perdia o contato com tudo o que tornava a vida significativa. Na manhã seguinte, Jonathan ligou para o seu assistente e cancelou a sua agenda. Depois, levou Sofia às compras. Uma experiência surreal que envolveu aprender que tamanho de roupa usavam crianças de 4 anos, que alimentos elas gostavam, que tipo de escova de dentes tornava a escovagem menos difícil. Sofia ajudou, explicando-lhe tudo pacientemente, como se ele fosse uma criança. Eles visitavam Rebecca todos os dias, lentamente. A cor voltou ao rosto dela, a força à sua voz. O médico disse que ela se esforçara demais por muito tempo, que o seu corpo simplesmente desistira. Ela precisava de descanso, nutrição adequada e tomar os medicamentos regularmente, em vez de racioná-los para economizar dinheiro. Durante essas visitas, Jonathan conheceu a história de Rebecca. Ela era estudante de enfermagem quando engravidou. O pai, um colega de faculdade, desapareceu imediatamente. Rebecca abandonou os estudos para trabalhar, planejando voltar à faculdade quando Sofia crescesse, mas esse dia parecia nunca chegar. Todo o seu dinheiro ia para o aluguel, comida e creche. Ela trabalhava em 2 ou 3 turnos, dormia 4 horas por noite e ainda assim mal conseguia pagar as contas. "Eu me esforço tanto", disse ela a Jonathan uma tarde com lágrimas nos olhos. "Quero dar-lhe tudo. Aulas de dança, roupas bonitas e os livros que ela adora, mas nunca é suficiente." Jonathan deu por si a contar-lhe sobre a sua própria mãe, sobre ter crescido num pequeno apartamento semelhante ao dela, sobre ver a sua mãe trabalhar até a exaustão para lhe dar oportunidades. "Ela ficaria orgulhosa de si", disse ele calmamente. "Está a fazer o que ela fez. Está sempre a colocar a sua filha em primeiro lugar. Isso é tudo." No 5º dia, quando Rebecca recebeu alta, Jonathan tomou uma decisão. Ele passou aqueles 5 dias a viver com Sofia, levando-a à pré-escola,
lendo-lhe histórias antes de dormir, aprendendo a fazer os nuggets de frango em forma de dinossauro que ela adorava. Ele reorganizou a sua vida em torno das horas de sesta, lanches e a dinâmica social surpreendentemente complexa das amizades de crianças de 4 anos, e sentiu-se mais vivo do que em anos. Tenho uma proposta, disse ele a Rebecca, enquanto ela arrumava o quarto do hospital. E preciso que me ouças antes de dizeres não. Rebecca parecia cautelosa, mas acenou com a cabeça. Tenho um imóvel, um prédio que tenho mantido como investimento. Fica num bom bairro com boas escolas. Há um apartamento lá, com 3 quartos, que está vazio. Gostaria que tu e a Sofia morassem lá, sem aluguel. Não posso... Não terminei. Jonathan levantou a mão gentilmente. Também gostaria de lhe oferecer um emprego. Preciso de alguém para administrar o prédio, lidar com as relações com os inquilinos, coordenar a manutenção. O horário é flexível, principalmente a partir de casa. O salário é suficiente para que você possa trabalhar em um emprego em vez de 3 e ainda economizar dinheiro, e inclui seguro-saúde. Rebecca balançava a cabeça, mas Jonathan continuou. A questão é a seguinte, Rebecca. A Sofia salvou a sua vida naquela noite. Mas acho que talvez ela tenha salvado a minha também. Passei 10 anos a construir uma empresa e esqueci-me de como ser uma pessoa nestes últimos 5 dias, vendo-a a fazer desenhos, ouvindo-a a falar sobre o seu dia na escola, ajudando-a a escovar os dentes. Isso lembrou-me o que realmente importa. Não estou a oferecer caridade. Estou a oferecer uma oportunidade para todos nós termos algo melhor. Por quê? Rebecca sussurrou. Por que farias tudo isso? Jonathan pensou naquela mãozinha segurando a sua numa calçada coberta de neve, na confiança daqueles olhos azuis, numa menina corajosa o suficiente para entrar na escuridão para salvar a mãe. Ele pensou na sua própria mãe, nas oportunidades dadas e recebidas, na maneira como a vida às vezes oferece redenção inesperada. Porque posso, disse ele simplesmente. Porque estás a criar um ser humano incrível que merece estabilidade e segurança. Porque tenho mais do que preciso, e tu precisas de mais do que tens. E isso parece algo que devemos corrigir. E porque ele fez uma pausa, surpreendido pela emoção na sua própria voz. Porque gostaria de fazer parte das vossas vidas, se me deixarem. Não como caridade, como amigos, como família, talvez do tipo que vocês escolhem. Rebecca estava a chorar agora, e Jonathan entregou-lhe um lenço, dando-lhe tempo. Finalmente ela falou. Está bem, disse ela suavemente. Está bem, mas com uma condição. Deixa-me pagar aluguer, mesmo que seja mínimo. E deixa-me ganhar este emprego, não apenas dá-lo a mim. Preciso de saber que estou a contribuir, que não sou apenas o projeto de alguém. Feito, concordou Jonathan. Mas devo avisar-te, a Sofia já me informou que tenho de assistir ao seu recital de dança no mês que vem. Aparentemente, agora sou da família, quer eu concorde ou não. Rebecca riu entre lágrimas. Ela tem uma maneira de decidir essas coisas. 3 meses depois, Jonathan sentou-se numa cadeira dobrável no ginásio de uma escola primária, observando crianças de 4 anos em vários estados de caos controlado a executar uma coreografia. Sofia, com um traje azul brilhante, acenou entusiasticamente quando o viu. Ao lado dele, Rebecca apertou a sua mão. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por estar lá naquela noite, por se importar. Jonathan apertou a mão dela em resposta. Obrigado por criar alguém corajoso o suficiente para pedir ajuda a um estranho. Por ensinar a ela que o mundo pode ser bom, mesmo quando é difícil. No palco, Sofia girou ligeiramente na direção errada, colidiu com outra dançarina, depois riu e continuou. Jonathan sentiu o coração encher-se de um afeto que não sabia mais ser capaz de sentir. O seu telemóvel vibrou com e-mails de trabalho, negociações que precisavam da sua atenção, acordos que exigiam o seu foco. Ele olhou para eles e virou o telemóvel com a tela para baixo. Os negócios podiam esperar. Este momento, esta menina que mudou a sua vida com 5 palavras simples. Esta família improvisada que ele encontrou na neve. Isso era o que importava. Mais tarde, levando Rebecca e Sofia de volta para o apartamento delas. Com Sofia a tagarelar sobre a sua apresentação e Rebecca a rir do entusiasmo da filha, Jonathan compreendeu algo fundamental. O sucesso não era medido em prédios possuídos ou negócios fechados.
Era medido em pequenas mãos confiando nas suas, no privilégio de estar presente para milagres comuns, na escolha de aparecer e se importar, mesmo quando não era conveniente ou esperado. Senhor, a minha mãe não acordou. Sofia disse naquela noite nevada e, ao pedir ajuda, ela a ofereceu. Ela lembrou a um homem que havia esquecido como sentir que os corações ainda podiam se abrir, que as barreiras ainda podiam ser derrubadas, que nunca era tarde demais para construir algo real. A neve caía novamente quando eles pararam em frente ao prédio, suave e silenciosa. Sofia pressionou o rosto contra a janela, observando os flocos dançarem à luz da rua. É como naquela noite, disse ela. A noite em que te encontrei, Jonathan. Não, querida, disse ele suavemente, olhando nos olhos de Rebecca pelo espelho retrovisor. Essa foi a noite em que vocês duas me encontraram. E naquele momento, com a neve a cair, o riso de uma criança a encher o carro e um futuro a se abrir diante delas, cheio de dias comuns e amor extraordinário, Jonathan Blake finalmente compreendeu o que significava ser verdadeiramente rico.